Bom, para classificar aí as retas, né, em relação às suas posições no plano, bom, nós temos algumas possibilidades. Elas podem ser paralelas ou concorrentes, e aí alguns casos que são específicos. Então vamos lá. Eu vou para verificar se são paralelas ou concorrentes, é interessante que nós possamos olhar aí o coeficiente angular das retas, né? Existe mais de um modo de fazer isso. Eu vou fazer trazendo da equação geral, que é o que vocês estão vendo aí, para as retas, por exemplo, R e S aqui, elas estão na equação no formato geral, né? Eu vou trazer elas para a equação reduzida, beleza? Então aqui, ó, basta você isolar o y, tá? Para fazer isso. Então veja aqui no primeiro caso, você tem menos y, então, olha aqui, ó, menos y, tô deixando ele quietinho, tá? O 2x e o 20, né, abre aspas aí, passam para o outro lado com o sinal trocado, né? Nós sabemos que na realidade não é passar para o outro lado, mas vamos lá. Menos 2x menos 20. Repara que ainda tem um probleminha aqui, ó. Eu não quero o valor de menos y, quero o valor de mais y. Então, eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Menos y vezes menos 1 dá mais y, igual menos 2x, ó, do outro lado, vezes menos 1 dá mais 2x. Né? Menos 20 vai ficar mais 20. Pronto. Vamos deixar essa equação quietinha aí. Vamos fazer a de baixo também. Ó, mesma ideia aqui. Menos y. Aí vem menos 2x menos 1. Repara que com prática você faz isso muito rápido. Né? Multiplica por menos 1 dos dois lados. Y igual a 2x mais 1. Bom, vamos lá então para a nossa análise. Quem acompanha o x na equação reduzida, nesse caso aqui o 2, nós chamamos de coeficiente angular. Esse coeficiente angular ele tem a ver com a inclinação da reta. Né? Então, se em muitos casos você vai ver ele sendo chamado de m, né? M de R é 2, e você tem aqui que m de S também é 2. Então, assim, essas retas já são paralelas, porque elas têm a mesma inclinação em relação ao eixo x, tá? Então, aqui nós já vamos deixar escrito aqui, ó, que elas são paralelas. Agora, existe a possibilidade de, além de ser paralelas, elas serem coincidentes, uma reta sobrepor a outra. Quando isso vai acontecer? Quando a equação for totalmente igual. Não é o caso. Veja, você tem aqui também o mais 20, que nós chamamos de coeficiente linear, é o ponto de interseção dessa reta com o eixo das ordenadas, no gráfico, né? E você percebe que eles são diferentes, tá? Então, em alguns locais aí você vai ver sendo chamados de N. N de R é 20 e N de S é 1. Então, aqui, para coeficiente angular, nós temos igualdade, e aqui nós temos para coeficiente linear a diferença. Então, se eles são diferentes, as retas não são totalmente iguais, não. Elas seguem a mesma inclinação, mas uma está mais para cima no gráfico do que a outra. Tá? Essa aqui passa lá no eixo das ordenadas no 20, a primeira, e a segunda passa no 1, beleza? Intersecta lá no 1. Então, a classificação é que são retas paralelas para essa letra A. E aí, vamos seguir esse mesmo exemplo, essa mesma ideia para as outras aqui, ó. Vamos para a letra B lá, buscando isolar o y, ó. Menos y igual, né, a menos x mais 3. Então, menos 3 fica mais 3, né? Aqui, ó. Tá? Se eu fizer dessa maneira, eu tenho que passar para a equação reduzida para ter acesso a coeficiente angular e linear de imediato, tá? Se você olhar a equação geral, você tem que fazer alguma continha, você não consegue tirar ali direto o coeficiente angular e linear, beleza? Mesmo que seja por outro método aí. Então, cuidado, não olha só para quem está acompanhando o x aqui, ó,
e sempre acha que vai dar certo, não. Que é o coeficiente angular, não. Na equação geral não funciona assim, tá? Pode ser alguma coincidência às vezes, beleza? Aqui eu ainda tenho menos y, então vamos usar a estratégia de multiplicar por menos 1. Vai ficar mais y mais x menos 3. Chegamos aí à equação da reta. Foi reduzida, né? Vamos para a reta S, ó. Aqui já temos menos 2y. Tá aqui, ó. Igual a menos 2x menos 3. Tá? Então eu quero que seja positivo. Tá? Então eu vou multiplicar por menos 1. Eu vou ter 2y igual a 2x mais 3. Mas ainda há um problema. Esse 2 que acompanha o y não é ideal ficar aí, não. Não fica no formato da equação reduzida da reta. Então eu tenho que dividir por 2 dos dois lados. Então, para finalizar isso, ó, vou até aproveitar aqui, ó. Divide por 2 aqui, ó. Divide por 2, divide todo mundo por 2, tá? Pronto. E aí você finaliza essa equação, ó. Aqui você vai ter, ó, 2 dividido por 2 vai cortar lá, né? Fica y. Era essa a nossa intenção. Aqui no x também vai acontecer. X. Mas o 3 sobre 2 você pode trabalhar com o decimal ou deixar na fração. Não vai influenciar, tá? Bom, vamos às nossas comparações. Repara que na de cima, quem acompanha o x, nosso m de r aqui, é o 1. Ele não aparece escrito, tá? Mas está ali, como 1. Beleza? Então você tem aqui 1x. Né? E quem acompanha o y, nosso n aqui, é menos 3. Perdão, o y não, quem está sozinho, né? Quem está com um termo independente aí é menos 3. É o nosso n de r. Já na de baixo, nós temos que o m de s também é 1. Tá aí junto com x. E o n de s é 3 sobre 2. Então agora é só comparar esses resultados. Veja, m de r é 1, tá? E o n e o m de s, coeficiente angular da reta S, também é 1. Então essas retas também são paralelas. Tá? Agora, são coincidentes? Não. Por quê? Porque aqui o n de r e o n de s assumem valores distintos, não são totalmente iguais, né? Então são só paralelas mesmo. Vamos lá. Na sequência aqui. Aqui você vai ter também um caso que tem 2y, né? Então, 2y igual a menos x mais 5. Divide tudo por 2 para ficar só o y. Né? Vai cancelar aqui. Daí vai ficar y igual. Aí não tem muito o que fazer aqui, ó. Menos x sobre 2. Não tem conta para simplificar. Mais 5 sobre 2. Se você quiser pôr o decimal também, fica à vontade. Vou deixar como fração mesmo, tá? Aí vamos identificar aqui, ó. Nesse caso, nós temos que o m da reta R, coeficiente angular, quem acompanha o x, ó, é menos 1 sobre 2. Não esquece que tem um 1 aqui, né? Nós só não escrevemos ele. Então, aqui, menos 1 sobre 2. E o n da reta R é o termo independente aí, que é o 5 sobre 2. Pronto, já destacamos aí o que nós precisamos. Vamos para o próximo, ó, para a próxima reta aqui, ó. Nós também temos aqui o 2y, né? E aí você percebe
que é a mesma coisa. Menos x mais 5. Então, mesmo que não estivesse aqui na equação reduzida, você já consegue observar de cara que nós temos os mesmos números nas mesmas posições, né? As equações elas são iguais, né? Mas vamos lá. Vamos seguir o método aqui, mas já daria para fazer direto do início. Aqui você divide por 2. Beleza? E aí você tem aqui que y é igual a menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Aí você vai ter que m de s é menos 1 sobre 2 e n de s é 5 sobre 2. Nesse caso, tá vendo? Eu só terminei para que você perceba que, além do que nós já estávamos vendo ali, né, nas questões anteriores, que é o m de r ser o mesmo, né? Para dizer que essas retas elas são paralelas. Nesse caso, o n de r também é o mesmo. Então você percebe lá, como eu havia dito, as equações lá no início elas são iguais, né? Tem a mesma escrita, beleza? Então, além de serem paralelas, uma reta sobrepõe a outra, beleza? Tá ali no mesmo local mesmo. Se você olhar o desenho, vai ser um traço só, ao invés de dois. Nós chamamos elas de paralelas coincidentes. Pronto. Então, um caso particular de retas paralelas, tá bom? Vamos seguir para o nosso último exemplo. Aqui você vai ter 3y, né, igual a 3x positivo mais 3. Divide tudo isso por 3 para tirar esse 3 de perto do y aqui, ó. Pronto. E aí nós vamos ter o seguinte, 3 dividido por 3 dá 1, né? Como se cancelasse ali. Nós ficamos com y, a mesma coisa para o x. E 3 dividido por 3 aqui também dá 1, ó. Mais 1. Cuidado, ao cancelar fica 1 aqui, né? Então, até cancelar não é um termo muito adequado nesse caso. Só simplifica mesmo. Então, retirando as informações aqui cruciais para nós, nós temos que m de r é 1, quem acompanha o x aqui, na equação reduzida, e n de r também é 1, beleza? Que é o termo independente aqui. Vamos para a nossa outra equação, então. Aqui, né? Deixa eu até arrumar isso. Esse mais aqui, ele não existe, tá? É menos 3. E aí nós vamos ter o seguinte, menos 3y igual a menos 3x menos 1. Multiplica por menos 1, tá? E você vai ter 3y igual a 3x mais 1. Divide tudo por 3, como nós fizemos anteriormente. E aí nós vamos ter y igual a x mais 1/3. Pronto. Retirando aí coeficientes, né? Nós vamos ter aqui, que m de s é 1 e n de s é 1/3. Beleza? Então elas são paralelas porque nós temos aqui coeficientes angulares iguais, mas não são coincidentes, né? Porque você pode perceber aqui
que os coeficientes lineares são diferentes, tá? Outro caso que seria possível é se, né, para todos que nós fizemos aqui, exemplificamos paralelas. Se esses valores de m aqui derem diferentes, aí nós chamamos as retas de concorrentes, tá? Porque a inclinação seria diferente. Então, em algum momento, né, ó, aqui você teria a mesma inclinação, né, retas paralelas. Em algum momento, se essa inclinação for diferente, uma reta está lá e a outra com um pouco de inclinação, em algum momento, atinge, intersecta essa primeira reta. E aí, quando tem essa interseção, nós chamamos elas de concorrentes, tudo bem?